Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai continuar a falar sobre o livro do Eclesiástico, que nós já temos discorrido há algum tempo sobre este importante livro bíblico, um livro que nos traz grandes instruções sobre a arte de bem viver. Vamos continuar então. A fiança. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impudico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com o coração ingrato abandona o seu libertador. O homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. O mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam, e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos, que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor se comprometerá a responder inoportunamente por outro, e aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caias tu também. Como é importante você realmente se responsabilizar pelo próximo, né? Você realmente não abandoná-lo a si próprio. Essa pessoa, ela é uma pessoa muito digna diante dos olhos de Deus. Sobriedade e discrição. O principal para a vida do homem é a água ou pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sob um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia, para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres, e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável daquele que vai de casa em casa. Em toda parte onde se hospedar, não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos, e depois disso ouvem-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos. Preciso de minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas para um homem sensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Então aqui fala sobre a questão da sobriedade e discrição. O que é o mais importante para a vida do homem não é ele ter, de repente, uma grande casa, ter um grande carro, ter uma grande família, ter fama, posses. Não é isso que é o mais importante. É água, um vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. É a sobriedade e a discrição que é o mais importante. Educação dos filhos. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamento a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer não ficará aflito, não terá de se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhe pensar as feridas, e cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável, a criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude, não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforce-se por instruí-lo, para que não te desonre com sua vida vergonhosa. Então, como importante é você educar bem o filho, você castigar com frequência, para que com isso você se alegre mais tarde, né? Por quê? Porque essa pessoa que sabe educar o filho, ela torna o seu inimigo invejoso, e ela será honrado entre os seus amigos por causa dele, né?
Quando o pai morre, é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Certo? Então, realmente, é muito importante você prezar pela educação dos filhos. É fundamental. Saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais do que o ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mais vale a morte que uma vida na aflição, e o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocado sobre um túmulo, de que serve ao ídolo a oferência que lhe fazem. Não podem nem comê-la nem respirar o aroma. Assim é aquele que o Senhor repele e que carrega o castigo do seu pecado. Assim, seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Então aqui fala, né, como que é muito importante você cultivar a saúde do corpo, né, um corpo sadio e vigoroso, é muito de um pobre, principalmente, é melhor do que de um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde na santidade e na justiça vale mais do que o ouro e a prata. Então, um corpo robusto, ele vale mais do que imensas riquezas. Então, realmente, aquela pessoa que vive a vida com alegria no coração, com a saúde do corpo, tem uma riqueza incomensurável, imensurável. E mais vale a morte que uma vida na aflição, e o repouso eterno que o definhamento sem fim. Então é muito importante a pessoa realmente prezar por essa saúde do corpo. Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Então, aqui fala o quão importante também é você cultivar a alegria, nunca entregar a alma à tristeza, nunca se atormentar nos seus pensamentos, porque a alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável tesouro de santidade, torna mais longa a sua vida. É importante, então, você ter compaixão de tua alma, tornar-te agradável a Deus e ser firme, concentrar o teu coração na santidade e afastar a tristeza para longe de ti, porque a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Infelicidade do avarento. As vigílias para enriquecer ressecam a carne. As preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas. Quando se entrega ao repouso, goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com que viver, e ao término da vida tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. O ouro abateu a muitos e seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que lhe oferecem em sacrifício. Infelizes aqueles que o buscam com ardor. Ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro foi encontrado perfeito. Está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. Então é importante a gente entender que o avarento, aquela pessoa que só pensa em acumular riquezas, que tem preocupações que tiram o sono, né? Que tem inquietação que perturba os sentidos. Essa pessoa, ela é uma pessoa infeliz. Ela não é uma pessoa que vai gozar de uma felicidade. Por quê? Porque ela vive sempre preocupada em acumular riquezas. Agora, bem-aventurado é aquele rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou a sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Por quê? Porque ele poderia ter muito bem transgredido a lei e não a violou. Então, essa pessoa, ela vai realmente ser muito louvada por Deus. Refeições e banquetes. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a boca. Não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa pior que o olho. É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar,
não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores, envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente no banquete. Julga os desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem, sóbrio do que te é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro, e evita todo excesso, para que não desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, nem sejas o primeiro a pedir de beber. Não há um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado, e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar. Ele dorme até de manhã e sente-se bem. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Isso te aliviará e não te exporás a doença. Ouve, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, seja diligente e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aquele que dá refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez, e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. Então é importante você ter uma atitude sensata, uma atitude correta perante a mesa. Nunca comece abrindo a boca, nunca, digamos assim, vá com aquela fome, com aquela vontade muito grande, com aquela gula sobre a comida. Por quê? Porque isso não é uma atitude sóbria, não é uma atitude que realmente agrada a Deus. Você precisa ter uma atitude sóbria durante as refeições. Vício da bebida. O fogo põe à prova a dureza do ferro. Assim, o vinho bebido em excesso revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se o beberes moderadamente, será sóbrio, que é a vida do homem a quem falta o vinho. Que coisa te dá vida? A morte. No princípio, o vinho foi criado para alegria e não para embriaguez. O vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso da bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não o trates com desprezo enquanto ele se entrega à alegria. Não lhe faças censuras. Não o atormentes reclamando o que te é devido. Então, o vinho, quando ele é bebido em demasia, aquela pessoa que ela não tem sobriedade, como eu falei, que ela se embriaga, ela vive no pecado, ela realmente vive fazendo coisas erradas. O homem não foi criado para embriaguez. Fizeram-te rei do festim, não te enalteças. Sê no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles, em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno, e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém que sejas o primeiro a falar com séria competência. Mas não perturbes a música. Não te alongues em discursos onde não há quem os ouça. Não te engrandeças sem propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubim engastada no ouro, assim a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeraldas engastadas em ouro, assim é um grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, e tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se as ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Não fales muitos onde houver anciãos. Vê-se o relâmpago antes de ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo recato serás benquisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Ser o primeiro a correr para casa, onde se regozijarás com os divertimentos. Faz o que te aprover, porém sem pecado e sem orgulho. Em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os bens. Olha que interessante também aqui falando, né? Que você não se enalteça, que você não queira se sentar à mesa e se sentir assim uma pessoa muito à vontade, tomando vinho, se embriagando, não se alongar em discursos, não se engrandecer por causa de sua própria sabedoria, não ter assim, não ouvir em silêncio, ser uma pessoa modesta. Isso é algo muito importante para a sua conduta e para o seu comportamento. Temor de Deus. Aquele que teme ao Senhor aceitará a sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem ao Senhor terão um juízo reto,
e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura e encontra precedente segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faça sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Então, aquela pessoa prudente, ela sempre vai querer se instruir. Aquela pessoa orgulhosa e estranha não tem nenhum temor. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de ter assim orado, ele será atendido. Ele concentra suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro. O seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como um garanhão que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Olha como é interessante a gente ouvir, então, esses ditos diversos, né? Que você realmente possa temer ao Senhor. Isso será uma proteção para você na provação, um livramento de todo mal. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar a discorrer sobre esse importante livro do Eclesiástico. Muito obrigada a todos pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.